Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estar estudando mais uma aula da nossa EBD Online. A lição que vamos estar estudando amanhã, dia 2 de março de 2025, a lição número 9, que tem por título Quem é o Espírito Santo? Parece até uma redundância, mas não é. Algumas pessoas ainda precisam identificar um pouco mais sobre a doutrina do Espírito Santo, né? Pneumatologia. Se inscreva no nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. O tema é quem é o Espírito Santo. O texto áudio nos diz assim: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, e o verso 17. A verdade prática da nossa lição nos diz assim: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Como é que eu vou defender a doutrina do Espírito Santo se eu nem conheço quem é o Espírito Santo? Sabemos que é a terceira pessoa da Trindade, mas na Trindade também ele é Deus, tá bom? É um, né? É Deus, porque a Trindade, a gente vai falar de um Deus triuno, tá bom? Onde há três pessoas, mas apenas um único e verdadeiro Deus. A leitura bíblica em classe está em João 14, 16, 17. E o 26, né? E também o capítulo 16, versículo 7 ao 14. Tá bom? Uma leitura muito conhecida. A nossa introdução, eu resumi aqui, colocando que vamos estar estudando sobre a identidade do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo ou a divindade do Espírito Santo na questão que ele vai do Gênesis até o Apocalipse. Ele é igual ao Pai, é igual ao Filho na deidade, seus atributos divinos, tá bom? Suas obras e funções pertencentes a Deus, e as heresias desde a antiguidade sobre a terceira pessoa da Trindade, né? Vamos estar falando sobre isso. A palavra-chave é Espírito Santo, e o primeiro tópico nos diz assim: o Consolador. Quem é esse Consolador, né? O Espírito Santo. O primeiro subtópico do primeiro ponto diz: o outro Consolador. Eu coloquei aqui que isso aqui vai estar falando sobre a vinda do Consolador, né? Jesus falando para os discípulos, quando estava para se despedir, falando sobre a vinda do Consolador, que é a palavra grega traduzida como Consolador, né? É Paracletos, ou traduzido para o português como Paracleto, que significa advogado, intercessor, significa também no sentido passivo, aquele que é chamado para ajudar alguém, aquele que aparece em favor de outro, mediador, intercessor, ajudador divino, conselheiro, tudo isso, né, e muito mais. Mas o comentarista aqui ele coloca algo bem interessante. Ele diz que Jesus disse aos discípulos que estava voltando para o Pai. E com isso, ele não ia deixar eles órfãos, né, mas que na continuidade, mas continuaria cuidando da igreja pelo Espírito Santo, ou seja, a pessoa do Espírito Santo, seu paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo aqui na terra. A palavra outro nesta passagem é no grego allos, que significa outro da mesma natureza, diferente de quando a gente fala no português, ali é outro, outra pessoa, diferente dessa. Mas é outro da mesma natureza, da mesma espécie e mesma qualidade, tá bom? Se o Espírito fosse uma força ativa e pessoal, como alguns, né? Conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, dos jeovistas, a palavra correta aqui para outro não seria allos no grego, seria héteros, tá bom? Que significa outro do usual, diferente. O dicionário Vine
né, um dicionário que tem as palavras em hebraico e grego, afirma o termo halos. O termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente, que não é o caso aqui em João, tá? 14:16. O caso aqui é halos, outro da mesma espécie, outro como ele, e não héteros, outro diferente, tá bom? Quero que os irmãos entenderam aí essa passagem. Então, amados, já o segundo subtópico do primeiro ponto, ele vai falar ainda dessa questão do Paracleto, né? Do versículo 16, do capítulo 16, versículo 7. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém, né? O termo grego paracletos vem da preposição para, ao lado de próximo, né? E do verbo kaleo, que significa chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, como eu já falei, intercessor, auxiliador, ajudador. Então, paracleto é o consolador. O consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos, tá? E fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. No terceiro subtópico, diz que seu uso no Novo Testamento. O termo paracleto, né, aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nesse sentido aqui de halos. 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo, tá bom? E, além dele, o nome é também aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado em 1 João, capítulo 2 e versículo 1, tá bom? Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado, o Senhor Jesus Cristo. Então, no segundo tópico da nossa lição, já vai falar sobre sua deidade, atributos e obras. A deidade do Espírito, seus atributos e obra. Mas ainda que dentro dessa questão, né, do capítulo 14, 16 de João, aqui que ele falou para cá, diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro da mesma espécie, da mesma natureza. Aí ele vai ser chamado, o Espírito Santo é chamado de Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí ele vai dizer o Espírito da Verdade, ele é Consolador, ele é Espírito da Verdade, já é nome dado ao Espírito Santo. Habita convosco e estará em vós. Aí ele vai dizer, aquele Consolador, o Espírito Santo, né? Vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Consolador, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Tá bom? Então vamos para o segundo tópico da nossa lição, que vai falar sobre, ainda que essa lição aqui ela não vai estar falando dos símbolos do Espírito Santo, né? Porque o intuito do autor aqui, do comentarista, é trabalhar justamente a divindade do Espírito Santo, a questão do lado divino do Espírito Santo. Ele como uma pessoa de Deus, tá bom? Ele como Deus, melhor dizendo, porque a pessoa do Pai é uma na divindade, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo é outra, tá? Então vamos lá. No segundo tópico, ele vai falar sobre sua deidade e atributos. Sua deidade, a divindade do Espírito Santo, é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tá bom? Tanto no Antigo Testamento como no Novo. Por exemplo, o Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. Olha, na vida de Sansão, o Espírito Santo no Antigo Testamento foi a maior revelação. Na vida de Sansão foi a maior revelação da pessoa do Espírito Santo na vida de um homem. Foi na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes 15 e 14. A Bíblia vai dizer que teve uma certa ocasião que ele matou quase 1000 homens com uma queixada de jumentos e depois ficou quase como morto, com sede, e o Senhor fez sair água de uma rocha para ele beber.
A Bíblia diz que ele arrancou os portões da cidade de Gaza e andou por 7 quilômetros subindo um monte, né? Um portão que era da cidade toda, era para homens. Arrancar seria uma quantidade grande de homens com ferramentas. Ele arrancou e colocou nas costas aquele portão. Então é um poder extraordinário, né? E outras questões mais. Então, no entanto, na sequência lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16 e 20. Assim, tanto o espírito de Javé, ou seja, o espírito do Senhor e o espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé, tá bom? Compare, a gente vai comparar aqui Êxodo 17, 7 com Hebreus 3 e 7. Vamos ver? Êxodo 17, 7. O que é que diz? O comentarista coloca aqui Êxodo 17, 7. Vamos ler. Para compararmos com Hebreus. Êxodo 17 e 7. Vamos lá. Com Hebreus 7, 3, 7 ao 9. 17, 7 de Êxodo diz assim: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Aí vamos para Hebreus, capítulo 7, 3 ao 9, para ver o que é que diz. Hebreus 7, 3 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Para sempre. Para sempre, né? Versículo 4 diz: Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos. Amém? Então, Deus de Israel, né? Com Hebreus, Deus de Israel. Compare Êxodo 17, 7, já lemos aqui, com o Deus de Israel. Tem também 2 Samuel 23, e 2 e 3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. 2 Samuel 23, 2 e 3. Vamos ler? Segundo Samuel 23. Segundo Samuel 23. Versículo 2 e 3, que diz assim: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Tá? Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim, me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine ao temor, no temor de Deus? Olha aí, em parte fala do Espírito Santo, outra parte fala de Deus, tá? Em Atos também, capítulo 5, versículo 3 e 4, e assim por diante. Vários outros versículos vai estar inserido a pessoa de Deus, a questão de Deus e do Espírito Santo. No primeiro subtópico ainda,
do primeiro ponto, eu coloquei aqui da deidade do Espírito Santo, que a gente vai ver tanto Sansão, vamos ver também na vida de Davi. Se você abrir 1 Samuel, capítulo 16 e 13, diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se você for ver a vida de Elias, de Eliseu, né? O Espírito de Deus fez presente na vida desses homens, sob medida, é claro. Na vida dos juízes, de Jefté, Juízes 11, 29, né? A gente vai ver também na vida de Jefté, sobre a vida dos juízes. E também a gente vai abrir a Bíblia no 1 João. Nós vemos aqui a questão da sua deidade. Tá bom? Depois a gente vê atributos e obras. E 1 João é um texto bem claro para falar sobre essa divindade do Espírito Santo, e vai falar tanto dele como as três pessoas, nas três pessoas da divindade, como a terceira pessoa da divindade da Trindade, como o próprio Deus. Tá? 1 João, capítulo 5, e o verso de número 17, que diz assim, cadê meu Deus? É isso mesmo? 1 João. 1 João 5 e 7. 5 e 7, que diz assim. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, né? E o Espírito Santo. E estes três são um. Aonde? Na Trindade, como divindade. Tá? Três pessoas, ao mesmo tempo um apenas. O único Deus. Tá bom? Agora vamos ver aqui que ele também é chamado de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, uma passagem conhecida já nossa, dos irmãos, quando Ananias quer enganar ali, ele até mente, mas mente uma coisa, e enganar é outra, né? No capítulo 5 de Atos, versículo 3 e 4, diz assim: Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo? Tá vendo? Ele até mentiu, mas agora vê se enganou, né? E retirasse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti? Aí o versículo de número 4 ainda diz assim: Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus, atribuindo a palavra Espírito Santo ao próprio Deus. Tá bom? Agora vamos ver aqui no segundo tópico, queridos, ainda os seus atributos divinos. Atributos que a gente chama na teologia de atributos incomunicáveis, que só pertencem a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. E aqui no caso é o Espírito Santo. Romanos 15, 19 vai mostrar que ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Só quem tem esse atributo é o Deus Pai e Filho. Salmo 139, versículo 7 ao 10 vai dizer que ele é onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. É outro atributo divino que não compete aos homens. Atos 10 e 38 vai dizer que ele ungiu Jesus. Ungir significa capacitar. Como alguém poderia ungir Jesus? Só sendo, né, o Espírito Santo, tendo atributos que ninguém mais tem, a não ser o próprio Deus e o próprio Jesus, Senhor Jesus. E aí Jesus, como ser humano, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele penetra as profundezas de Deus, conforme 1 Coríntios 2, 10 e 11. Ninguém faz isso, a não ser o próprio Deus, né? Ele é eterno, ou seja, não tem começo nem fim. Hebreus 9 e 14. Bora ler esse texto aqui, porque ele é um dos mais fortes, além de todos esses que já provam atributos do Espírito Santo que são incomunicáveis. Hebreus vamos ver aqui. Capítulo 9,
versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, olha aí, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Olha aí, com o Espírito Santo, o Espírito eterno. É esse Espírito Santo que estamos falando sobre ele aqui para vocês neste momento. Então, esse Espírito é eterno. Só Deus tem esse atributo, queridos, de eternidade. Vamos para o terceiro tópico já, né? Terceiro subtópico do segundo ponto da nossa lição, que vai falar sobre as obras do Espírito Santo. Olha, as obras do Espírito Santo são tremendas. Por quê? Porque ele tomou parte ativa na criação. Se você abrir Salmo 104, versículo 30, vai dizer que ele tomou parte ativa na criação. Se você vê ainda ele também, o Espírito Santo, quais são as obras dele? Ele é criador. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, que é o início de todas as coisas aqui, e o versículo de número 2, vai dizer que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O autor de Teologia Sistemática, Mike Perman, vai dizer que ele estava como em forma de um pássaro gigante, criando ali também, no momento do início. Então ele é criador, assim como o Pai. Na criação especial do homem, Jó 33:4, vai dizer que o Espírito, ele informou, ele inspirou a palavra de Deus, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ele nada mais, nada menos, em Lucas 17:35, ele gerou Jesus. Jesus foi o primeiro fruto literal como pessoa do Espírito Santo. Nele habitava corporalmente toda a plenitude do Espírito. Nele habitava todas as 9 virtudes do fruto do Espírito: amor, benignidade, bondade, mansidão, temperança, tudo isso, tá? Ele gerou Jesus, ele dá vida eterna, conforme em Gálatas 6:8. Esse versículo é tremendo. É um atributo, uma obra extraordinária do Espírito Santo. Ele guia o seu povo, conforme Salmo 143, versículo 10, Isaías 63:14, Romanos 8:4, Gálatas 5:18. Ele é o Senhor da igreja, conforme Atos 20:28. Ele santifica os fiéis, conforme Romanos 15:16, 1 Pedro 1:2. Ele é o autor do novo nascimento, conforme João 3:5 e 6. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, né? Ele é que coloca a nova natureza de Cristo em nós, tá bom? Ele é o distribuidor dos dons, né? Ele dá os dons conforme, os dons são distribuídos conforme o Espírito Santo. Vamos ver? 1 Coríntios 12:7-11. Veja que tremendo. 1 Coríntios. 12, versículo 7, por diante, que diz assim, acerca dos dons espirituais, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação da língua. Mas um só é o Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, tá bom? Ele é que distribui os dons, ele é também criador, o criador invisível que criou as coisas visíveis, conforme Hebreus, capítulo 11, olha aí. A gente já viu isso lá em Gênesis, né?
Mas Hebreus, se você abrir a Bíblia aí, no capítulo 11, e o versículo número 3, vai dizer: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Assim como Deus é Espírito, não tem corpo, assim o Espírito Santo também é invisível. Tá bom? Vamos para o terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico da nossa lição nos fala sobre mas aqui ainda no terceiro subtópico do segundo ponto, diz que ele guiou o seu povo, né, como já falei, ele é o Senhor da igreja, o Espírito habita nos crentes, não é isso? Ele é o autor do novo nascimento, ele é o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que vai falar sobre heresias antigas e novas. Veja bem, as primeiras heresias não haviam consenso sobre o Espírito Santo. No Oriente, nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia, havia diversas interpretações. Por exemplo, havia a interpretação dos arianistas, né? Eles consideravam o Espírito Santo como uma criatura criada pelo Filho a pedido do Pai. A lógica provavelmente que eles tinham é que, por exemplo, Deus enviou Jesus, né? E agora Jesus enviou o Espírito Santo. E na lógica deles, Deus criou Jesus, na lógica deles, na ótica deles. E agora Jesus criou o Espírito Santo. Biblicamente, fora do contexto, tá? E a gente vai explicar aqui melhor. Aí depois veio os tropsianos. Os arianos, ele vem de Ário, né? Considerava também o Espírito Santo como criatura, né? Pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, né? Um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Espírito, a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito. Veja só. Aí vem tropsianos. Eles eram uma seita do Egito, né? Cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio, assim o denominou por causa da exegese figurada deles, né? Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura, tá? E não um criador, não como criador, não era visto como criador. E vem terceira letra C, pneumatomacianos, que surgiram depois dos tropsianos, que o termo pneumatomachoi, né? Vem de pneuma, que significa espírito, e machomai, falar mal, contra. Eram os opositores do espírito, né? Eustáquio de Sebaste, em 300 a 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Veja que absurdo, negar a divindade do Espírito Santo com base em quê? Através de quê? Se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Aí vem as heresias na atualidade, né? Que tem um grupo religioso que vocês conhecem, que é os Jeovistas, Testemunhos de Jeová, que é seguidor da antiguidade, né? Da linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo, ou seja, não atribui personalidade do Espírito Santo. Quando na Bíblia a gente vai ver a personalidade, ele se entristece, certo? Ele tem intelecto e muito mais, tá bom? Em sua literatura eles gravam seu nome com letras minúsculas, né? Desprezando assim, né? Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, TNM, né? Ele substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. Eles confundem a ideia do símbolo do Espírito Santo com a deidade do Espírito Santo, né? Eles misturam, a grande verdade é essa. Substitui o Espírito de Deus por força ativa, né? Em Gênesis 1 e 2, e usa a expressão e todos ficaram cheios de Espírito Santo. Não é do Espírito Santo, não é de Espírito Santo com letra minúscula. É como se o Espírito Santo fosse o espírito do homem comum, pneuma de um homem comum, certo? A expressão hebraica ruach,
o Elohim, que significa o Deus triuno, Espírito de Deus, ela aparece 11 vezes no Antigo Testamento. E somente nessa passagem é traduzido na TNM por força ativa de Deus. Em nenhuma outra tradução é traduzido assim. O Espírito Santo, terceiro subtópico do terceiro ponto. Em outras religiões, por exemplo, em algumas religiões no Oriente, né, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, né? De modo que nada há novo debaixo do sol, Salomão vai dizer em Eclesiastes 1:9. Letra A, tinha uma crença estranha, né? Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega periclitos, renomado ao redor, ilustre, com Paracletos. Eles confundem essa tradução. E aí assim concluem equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Veja que coisa. Convém lembrar que periclitos não é uma palavra bíblica. Não aparece em lugar algum na Bíblia Sagrada. Tá bom? Nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta, na versão de 70. Primeira tradução lá. Não aparece. Letra B. Vamos ver as respostas bíblicas, né? Ele diz que é assim que se procede. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. E nada do Consolador ser o prometido de Jesus, o Consolador ser Maomé. Tá bom? Tá certo? É o próprio Espírito Santo. Jesus vai dizer na passagem de João 14:26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Maomé não está com ninguém para sempre. O Espírito Santo é eterno, pode ficar para sempre. Tá? Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, que é o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, certo? E que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviei, da parte do Pai, ó, não é da minha parte, vos enviei, aquele Espírito da verdade, não da mentira, né? Mas da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos dê uma aula maravilhosa nesse domingo agora que vem. Já o outro domingo vamos estar estudando sobre o pecado corrompeu a natureza humana. Tá bom? Conclusão da nossa lição aqui sobre quem é o Espírito Santo. Poderíamos falar várias outras coisas aqui, né, sobre a personalidade do Espírito Santo, sobre a questão dos símbolos do Espírito Santo, nomes dados ao Espírito Santo e outras questões. Né? O Espírito Santo, na questão escatológica, né? O Espírito Santo vai aparecer em várias questões das Escrituras Sagradas. E Gênesis e Apocalipse, como falou o comentarista, mas o espaço é pequeno aqui, não tem como a gente trazer tudo isso, tá? Então, conclusão, vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou. E para testificar dele, não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos, né? Fica difícil, né, de crer como eles acreditam. Eu não sei de onde eles tiram isso, mas sabemos que tem essas heresias antigas e provavelmente são delas, obviamente, que eles tiram. Né? Não sei de onde esses outros vêm a tirar isso. Mas que Deus nos abençoe, nos ajude e lembre-se, só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Se inscreva em nosso canal pb.samuel Nascimento, tá? E seja mais um missionário para ensinar a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. Então vamos pela oportunidade de estar aprendendo de Ti, meu Pai. Nos dá uma aula abençoada amanhã em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre.